De todas as especialidades da advocacia, a criminal é aquela que encara o braço punitivo do Estado e muitas vezes enfrenta variados níveis de arbítrio. Além disso, é o ramo que mais tem suas prerrogativas vilipendiadas e o que sofre mais preconceito, até mesmo entre os colegas de profissão. Para falar dos desafios da advocacia criminal e abordar outros temas relevantes, o Conversa Política de hoje recebe o advogado Wilson Benayon, fundador da Abracrim Amazonas, que representa mais de 5.000 advogados criminalistas no estado. Você é fundador da Associação de Advogados da esfera criminal aqui no Amazonas. Qual é o papel dessa associação, né? Por que ela foi criada? Existia uma demanda para que houvesse essa organização especificamente na questão criminal? Sim. Em 2008, nós, recém-formados, advogados, vimos a necessidade de criar uma associação que efetivamente fosse formada por advogados criminalistas e que defendesse a causa da advocacia criminal. Pois você sabe que a advocacia criminal é uma advocacia de linha de frente, uma advocacia dinâmica, pujante, em que ela está naquele momento mais difícil do cidadão, quando ele comete um crime, quando ele comete um homicídio, ele é preso. Então, quando toda a família, toda a sociedade vira as costas, lá está o papel do advogado criminalista, em defender aquele acusado, mesmo que ele seja culpado, ele é um sujeito de direito. Então, nós vimos a necessidade de criarmos a associação, que no começo era a ACRIM, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado do Amazonas, com jovens advogados, todos advogados que acreditam na melhoria da sociedade. E em 2014 nós migramos para a Abracrim, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, tendo o primeiro presidente, o Christian Naranjo, depois o Cândido Honório, e agora nós assumimos. E nós estamos nessa luta constante, é uma luta contra o sistema, contra os desmandos, as arbitrariedades cometidas pelo poder público. Pois é, mas a gente vai já entrar mais especificamente nisso, mas antes eu queria entender como funciona essa relação da associação, por exemplo, com a OAB, né, que é a instituição, vamos dizer assim, que em tese faria mais ou menos o mesmo papel que a associação faz. Qual é a diferença e por que a necessidade de criar esse braço? A OAB é a nossa entidade de classe. Nós precisamos fortalecer a nossa entidade de classe, mas também nós precisamos fortalecer a nossa associação do ponto de vista que nós andamos juntos, mas as nossas demandas são demandas urgentes e que a OAB não tem uma velocidade para combater aqueles desmandos de forma imediata, mas andamos juntos. Quanto mais forte for a OAB, mais forte será a nossa associação. E qual é o tamanho da associação hoje, no Brasil e aqui no Amazonas? Então, no Brasil, ela é a maior associação de advogados criminalistas, com cerca de aproximadamente 200 mil advogados. Nossa, muita gente. Um advogado. É uma associação muito grande. Mês passado, nós tivemos o nosso Encontro Brasileiro dos Advogados Criminalistas em Brasília. Tinham aproximadamente 2.000 advogados do país inteiro e a demanda era a mesma. Como podemos fortalecer a advocacia criminal no nosso país? Perfeito. No Amazonas vocês têm qual é a estrutura mais ou menos aí de... No Amazonas nós temos aproximadamente 500 advogados criminalistas, advogados especializados que atuam exclusivamente na área criminal e que eles são abarcados, acolhidos por toda a nossa diretoria
composta por advogados já experientes, reconhecidos no mercado, que visam proteger aquele jovem advogado que geralmente é impedido e não conhece de forma plena todos os seus direitos. As prerrogativas, né? Suas prerrogativas. Por exemplo, a maior problemática hoje da advocacia criminal é ter acesso a inquéritos policiais em uma delegacia. É um direito nosso, é uma prerrogativa nossa. Se for materializado a investigação, o advogado tem direito de ter vistas. Se não tiver, o advogado associado da Abracrim, ele liga para a nossa procuradora de prerrogativa, a doutora Catarina Estrela, que vai lá e vai todos os advogados associados junto àquela delegacia, chamamos a prerrogativa da OAB, tem a prerrogativa própria da Abracrim, para a gente tentar compor e resolver esse problema. Aproveitando esse gancho, e aí já falando um pouco do que você disse, que eu acho que é interessante, você falou aqui, vocês, vamos dizer assim, brigam contra o sistema, né? Desmandos do sistema. E aí você citou agora pontualmente esse caso do acesso aos inquéritos. Mas essa relação com o sistema, ela não está regrada por leis? Né? O que acontece nessa relação? Isso que eu queria entender. Né? Assim, a autoridade policial, o magistrado, o Ministério Público, toda vez que a gente questiona eles de alguma coisa, eles sempre fundamentam. Não, mas isso está dentro da lei, ou então isso está aqui no Código X, no Código Y. Quer dizer, há sempre uma fundamentação para que aquilo seja aceito, né, pela outra parte. Por que isso, pelo menos é o que você está relatando aqui, isso não é realidade quando se trata da defesa? Então, a defesa luta contra o sistema. O que é lutar contra o sistema? A partir do momento em que o sistema não segue o nosso Código de Processo Penal, nosso manual, nossa cartilha, isso passa a ser uma ilegalidade, passa a ser um abuso. Você imagina um advogado criminalista chegando na delegacia de polícia, na casa do delegado, onde ele acha que tudo pode, e falando: opa, delegado, eu preciso ver o inquérito, eu tenho o direito de ver o inquérito. O acusado tem que saber exatamente do que ele está sendo acusado. Do que ele está sendo acusado. Isso fica muito complicado, porque, infelizmente, nem todos os profissionais... Mas isso sempre foi assim? É isso que eu queria entender. Sempre foi assim. Nem todos os profissionais estão acostumados com o poder. E é aí que entra a advocacia criminal. Aí que entra o dever do advogado em proteger os direitos dos seus clientes. Se ele está certo ou errado... Quer dizer, ninguém discute culpa, né? Ninguém discute culpa. Nós estamos lá para defender. Ele tem um direito de defesa. Entendi. Agora, o que eu também fico pensando sobre isso, né, quando eu ouço esse tipo de coisa, é que o sistema, muitas das vezes, ele atua para infringir essas regras. Por que eu digo isso? Porque eu não sei se isso sempre foi assim e está pior, ou se era razoável, ou era ruim e agora está melhor, mas pelo menos a sensação que nós temos quando a gente ouve a mídia nacional, quando a gente acompanha alguns casos, né, principalmente maiores repercussões, a gente observa que isso está cada vez mais normalizado. Né? E isso nos preocupa, isso, não? Muito, é muito prejudicial, porque o nosso código é de 1941, já é um código ultrapassado, Código de Processo Penal. E isso nos causa muito problema, porque o policial militar, por exemplo, ele acha que tem um poder de investigar. Só que a polícia militar é uma polícia administrativa, que ela visa a segurança pública. O que é isso?
é uma polícia que vai atuar de forma ostensiva com patrulhamento e preventiva. Por quê? Você vê o carro de polícia passando na rua, pô, tem polícia, eu tô com uma sensação de segurança. Certo. Mas hoje, o que nós vemos aqui no estado do Amazonas e no país inteiro, é a polícia militar querendo investigar. Prendem pessoas a receber uma denúncia anônima, ela prende em flagrante, leva para a autoridade policial. Aí, quando chega na autoridade policial, que é o próprio delegado de polícia, que é a Polícia Civil, eles percebem que não houve qualquer tipo de investigação, mas mesmo assim legalizam aquela conduta. Se o cara foi preso na rua, foi torturado, apanhou, mas foi recuperado o objeto do crime, tanto o delegado ele vai instaurar o inquérito policial, vai instaurar o auto de prisão em flagrante e mandar para a custódia. A custódia vai falar, se houver vestígios no exame de corpo de delito, ela vai falar que houve vestígios, vai mandar para a Proceap, mas vai legalizar aquela conduta criminosa do policial de forma antecedente e vai mandar... Entra no sistema. E já vai entrar no complexo prisional. Ou seja, aí aquilo que era torto no início passa a ter um caráter de legalidade. Sim. E fica mais difícil de você, por exemplo, garantir, né, direitos ali do seu cliente, né? Eu entendi. Sim, com certeza. Bom, eu queria que você fizesse aí uma avaliação. A gente pode dizer, por exemplo, diante desse cenário, que hoje o advogado criminalista, ele o que mais sofre dentro desse processo de relação com o sistema, em relação aos outros tipos de advocacia? Com certeza. A advocacia criminal é uma advocacia diferente, como te falei. Ela é pujante e de emergência. Por exemplo, hoje, sexta-feira, onde vai começar o descanso dos outros advogados? Vocês trabalham mais nos finais de semana. Na área criminal é diferente, porque 90% dos crimes estão relacionados a festas, baladas, álcool e drogas. Principalmente os homicídios. Os homicídios que realmente são cometidos nos finais de semana. E isso impacta muito a vida do advogado criminalista, porque é naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento da família que os advogados são contratados, os advogados criminalistas. Nós somos aquela espécie de advogado que realmente conhece a mazela da sociedade, que realmente está na trincheira e que está ao lado do réu naquele momento mais difícil da sua vida. Então, o advogado criminalista é aquele advogado que tem o espírito de defender aquele cidadão, defender a sociedade e, principalmente, garantir as prerrogativas, garantir a aplicação da lei em defesa do seu constituinte. Isso tem a ver com aquela pauta mais, vamos dizer assim, mais ideológica de direitos humanos ou não tem nada a ver? Ou em algum momento ela se une? Como é que funciona? Então, ela está interligada, né? Do ponto de vista de que, mesmo ele sendo um réu confesso, ele é um sujeito de direito, é um sujeito de deveres. E o advogado está lá para garantir a aplicação dos direitos do acusado naquele momento imediato de sua prisão. Quando vocês ouvem bandido bom é bandido morto, por exemplo? Isso é um absurdo, é uma frase medieval que a pessoa que fala isso é porque nunca precisou de um advogado criminalista. Nunca teve ninguém de sua família que tenha cometido qualquer infração.
mas é bom lembrar o seguinte, que só vão dar valor à advocacia criminal quando você realmente precisar de um advogado criminalista. E correndo o risco de ser acusado de algo que não fez, né? Com tem certeza. isso, né? A gente costuma dizer que o nosso pior cliente é o inocente. Porque nós temos o dever de provar a inocência dele. E isso recai em nossas costas. Porque a gente tem a ideia do seguinte, que se eu não conseguir absolver, eu vou diminuir o máximo de pena possível daquele acusado. Por quê? Quanto mais rápido eu tirar ele do sistema prisional, mais feliz vai ficar a família. E mais forte se tornará a advocacia criminal. Mas é isso que eu queria entender. Na cabeça de vocês, por exemplo, a gente está falando aqui do inocente e do culpado, né? Alguém que cometeu um homicídio. Qual é o conceito para vocês de justiça? Então, é aquilo que eu te falei. Quem foi o nosso maior defensor? Jesus Cristo. Ele é um culpado. Ele reconheceu a sua culpa. O reconhecimento da culpa é causa de diminuição de pena. É aquilo que eu te falei. Se eu não tiver saída, se eu não conseguir absolver, eu vou fazer com que ele receba o mínimo possível de pena, para que ele permaneça o mínimo possível dentro do complexo prisional. Se nós não conseguirmos absolver, a gente vai fazer com que ele receba o mínimo. Não, mas eu digo assim, porque eu estou falando aqui um pouco mais da filosofia do negócio, né? Quando a gente fala de um acusado, de um crime, né, que ele cometeu, a gente tem o aspecto, como você falou, eu concordo plenamente, né, que é o aspecto familiar, né, alguém que conviveu com aquele cidadão, que sabe que aquilo ali foi um momento da vida dele e que ele não é, na essência, aquilo, né? Só que tem a sociedade, que olha aquele cidadão como o homicida, o cara que tirou a vida de alguém, o cara que cometeu um crime e que, via de regra, eu acho que se a gente for fazer uma enquete, as pessoas querem que a pessoa fique presa eternamente, né? Quer dizer, não sai nunca mais. Ainda mais a família de quem foi vítima, né? E essa é a minha dúvida, porque eu acho que a sociedade, no geral, ela ainda não tem um conceito formado do que é se fazer justiça diante de alguém que cometeu um determinado crime. E é isso que eu queria que você falasse um pouco. O que é para um advogado criminalista isso? Assim, o advogado defende direitos, ele não defende o bandido. São coisas totalmente diversas. Exemplo, nós somos regidos por 2 códigos. Código de processo penal, que ele te dá o manual de como irá funcionar o processo. vai acontecer os passos, né? E o Código Penal, onde ele tipifica os crimes e te dá as penas. Por exemplo, o cara cometeu um estupro de vulnerável, crime extremamente reprovável pela sociedade, reprovável pela família. E o advogado criminalista é contratado. Como eu te falei, se existir provas nos autos para condenação e o réu for confesso, fala, realmente eu fiz, cometi, então. Eu tenho que fazer com que ele receba o mínimo da pena. Certo. Quanto menos pena. Isso, vamos dizer assim, isso é o teu parâmetro de sucesso numa causa em que o acusado... O acusado é confesso. Entendi. Entendeu? É culpado. Por quê? Porque eu estou aplicando o código. Eu estou aplicando a justiça. É diferente. A opinião pública, ela não tem conhecimento do que está no processo, do que está nos códigos. Então, o advogado criminalista, ele está ali para cumprir a lei, para aplicar a lei. E essa aplicação da lei, muitas das vezes, não é o que a sociedade espera. Mas, muitas das vezes, essa relação
da mídia com o processo criminal é uma relação extremamente populista, sensacionalista. Porque o direito criminal é um direito da desgraça, o direito do sangue, da repugnância. É porque eu acho que a sociedade não compreende que mesmo que você tenha cometido um delito, na lei brasileira, e aí a gente tem que existir alguma regra, né? E a gente tem que se basear na lei brasileira, esse cidadão ele ainda assim tem regras para que ele seja punido, né? Seja mais ou menos isso. Sim. Então, a mídia com o direito criminal tem uma relação assim de desgraça, de sangue. Por quê? Isso vende, isso dá ibope, isso dá sensacionalismo. Só que muitas das vezes a mídia não conhece o processo. Os detalhes. Os detalhes. E o advogado criminalista ele é contratado justamente para isso. Para ver onde estão as falhas, ver onde estão as oportunidades. Se eu não conseguir absorver, eu vou fazer com que ele pegue o mínimo possível de pena. E qual é o entendimento de vocês sobre a audiência de custódia? Assim, há um entendimento muito claro da sociedade, mais uma vez eu imagino que vocês tenham esses dois desafios, o sistema e a opinião pública, né? Quer dizer, vocês trabalham ali com duas forças muito grandes, né? Que querem pegar o cliente da área criminal e dizer assim, não, meu irmão, coloca ele ali e acabou. Mas assim, a audiência de custódia foi um instrumento, e a gente ouve muito juristas falando, que foi um instrumento muito mais prático no sentido de diminuir a população carcerária. Né? Quer dizer, o judiciário, quando criou esse instrumento, não foi para garantir uma constituição de direitos ali de quem está sendo acusado, mas sim para resolver um problema de sistema, de situação ali. Só que isso abriu um precedente para você ter, por exemplo, crimes de menor delito, e eu acho que isso é legal a gente discutir também, crimes de menor potencial, as pessoas não chegam nem aí para a prisão. Qual é a visão do advogado criminalista? Está certo isso? Não está certo? Qual é a visão de vocês em relação à audiência de custódia? Então, a audiência de custódia foi um marco, foi uma vitória, um avanço para a advocacia criminal. Principalmente hoje, que nós vemos a possibilidade imediata do juiz de custódia reconhecer as ilegalidades do flagrante. Antes não tinha isso, né? Antes não tinha isso. Um crime sem violência e grave ameaça, o advogado teria que fazer o relaxamento de prisão, comprovar a ausência dos requisitos da prisão em flagrante para poder ser analisado. Demorava mais ou menos de 1 a 2 semanas, mas o estrago já estava feito. O cara já estava lá, né? O cara, mesmo inocente, já entrava no complexo prisional, já tinha a sua honra, a sua imagem, o seu nome maculado, já estava convivendo dentro com criminosos de alta periculosidade. E isso foi um marco. Hoje, um preso tem um direito, isso é um direito de todo preso, de ser levado à autoridade judicial, um juiz, e tem a sua prisão ou relaxada ou convertida em preventiva. E isso não é só para desafogar o complexo prisional. Você sabe que o Brasil tem o maior número de pessoas encarceradas do mundo. E isso é muito complicado, porque lá dentro tem pessoas inocentes. Tem pessoas que foram acusadas injustamente. E para isso que luta a advocacia criminal. Quando a gente vê que há uma distância entre os entendimentos da justiça local com a justiça dos outros, do STJ, do STF, né? E a gente não tem como não falar disso, né? Existem várias decisões judiciais hoje que estão sendo questionadas em relação exatamente ao direito das pessoas que estão sendo presas. E eu queria citar aqui o caso dos jornalistas, porque recentemente agora
um jornalista ia pegar um avião, ele foi detido pela Polícia Federal e não sabiam nem o processo que ele estava respondendo. Nem a própria polícia sabia, só tinha um alerta lá, né? E esse cidadão ele foi detido, né? E não sabiam nem o teor. Isso é só um exemplo. E isso vem de uma corte superior. Como é que você enxerga essas diferenças? Porque a gente está falando aqui da defesa de um direito constitucional, legal e até mesmo do direito criminal, que é o direito de você, primeiro, saber do que você está sendo acusado, direito de poder se defender, né? E me parece que em algum momento nós perdemos a linha nisso. Então, nesses últimos anos, nós tivemos um avanço da advocacia criminal, da política criminal, com a Operação Lava Jato, do ponto de vista do reconhecimento de nulidades, do reconhecimento de manobras feitas por um promotor federal e um juiz federal, que alinhavam para condenar os réus. Dessa mesma forma, nós tivemos a anulação de todo esse processo da Operação Lava Jato, que combinou com o fortalecimento da advocacia criminal. Porque tudo isso nós já sabíamos. Isso sempre aconteceu, só que nunca era possível se combater, é isso? Sim. Para você ter uma ideia, o promotor senta ao lado do juiz. O advogado? O advogado não. Em qualquer país do mundo, o sujeito de direito é o promotor e o advogado. O juiz está lá para julgar. Aqui não, tem uma familiaridade. Mas tudo bem. A defesa não para, a defesa está lá. Mas o que está acontecendo hoje? Principalmente está banalizando o segredo absoluto de justiça. Ou seja, é uma anomalia que, inclusive, nós já oficiamos o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Segredo absoluto, quer dizer, ninguém pode saber de nada. Só o promotor e o juiz. E o juiz, ou o delegado e o juiz. Mesmo que o advogado tenha o número do processo, ele fica impedido de juntar a procuração para ter acesso aos autos. É uma coisa absurda, uma coisa medieval. Isso é cerceamento de defesa. Total. Mas a partir do momento em que o presidente da tua mais alta corte do país faz a mesma coisa, né? Avaliza isso, ele faz com que os outros magistrados também façam. E isso corre um risco muito grande no nosso Estado democrático de direito. Como o advogado vai poder defender? Porque você sabe que quando o acusado é preso, é conduzido à autoridade judiciária, ou à autoridade policial. Chega na autoridade policial, ele não conhece os fatos que ele está sendo acusado, como ele vai poder se defender? E mesmo assim, o advogado acompanhando esse preso, tenta pedir o inquérito policial, o inquérito não existe, é inexistente, ou está lá no Supremo, como está acontecendo direto no Rio Grande do Sul, está acontecendo direto em São Paulo. Estão prendendo pessoas, não é só um jornalista, estão prendendo empresários, estão prendendo advogados, estão prendendo políticos, sem sequer terem acesso aos autos, terem como se defender. Em alguns casos você não tem nem inquérito, né, pelo que eu soube. Até isso, que é o básico, né, você não consegue identificar. Tem um inquérito? Não, mas aqui a gente tem que fazer. Aí sempre há algo que não tem legalidade que está sendo feito. E é esse o contexto que eu queria que a gente conversasse, mas não do ponto de vista dos erros, né? Eu acho que há um avanço desses erros. Essa é a minha visão. Concordo com o senhor quando o senhor diz o seguinte, que isso, de certa forma, em alguns aspectos, sempre aconteceu e a gente nunca conseguia provar isso, né? Essa relação do promotor com o juiz e tudo mais.
Porém, o que a gente consegue ver é que há uma fundamentação de um certo ativismo judicial, mas eu acho que está longe disso. Né? Eu acho que a gente está indo além porque eu entendo que o ativismo é a interpretação da lei. Né? Você tenta inovar ali, mas você obedece o que está na lei. Né? Você não cria uma nova lei. Eu acho que o que está sendo feito, a gente está criando uma espécie de código que não existe. Um código paralelo. Exatamente. Você quer um grande exemplo disso que aconteceu? Por exemplo, Boate Kiss, repercussão nacional. Os presos foram condenados, os acusados foram condenados. Os advogados, já prevendo a condenação, entraram com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Certo. Foi deferida a ordem de habeas corpus. Para quê? Para eles responderem o processo em liberdade, responderem a apelação em liberdade. O que o Ministério Público fez? Entrou com uma ação civil, que é a ação cautelar inominada, que só existe na esfera civil, não na criminal, e sendo que é proibido, o Supremo Tribunal Federal falou que é proibido, através de súmula, entrar com um mandado de segurança ou qualquer outra ordem para pedir prisão preventiva. O que o Ministério Público fez do Rio Grande do Sul? Entrou com uma cautelar inominada para o ministro do Supremo Tribunal Federal para decretar a prisão dos acusados da Boate Kiss. E o ministro foi lá e decretou a prisão. Prisão totalmente injusta, arbitrária e ilegal, porque não tem previsão legal. E isso já abriu precedentes para acontecer aqui em Manaus. Esse é o problema. Ou seja, um reflexo lá de cima, um reflexo negativo lá de cima, sim, da época medieval, está sendo aplicado aqui em Manaus. Um acusado de tráfico foi absolvido, aqui foi pior, foi absolvido, divulgar a absolvição do acusado, porque não tinha provas suficientes para condenação. Ele foi absolvido por ausência de provas. O Ministério Público, aqui em Manaus, entrou com uma cautelar inominada. Isso que é um recurso da área civil, não? Um recurso da área civil, mas que ele já pegou um exemplo. Só, lá estão fazendo. Lá no Supremo e lá no Rio Grande do Sul, decretaram a prisão de um réu absolvido, sem mesmo antes existir uma apelação. Pois é, essa é a questão que eu acho que às vezes a gente se perde, né, nessa discussão ideológica que se impôs na sociedade, mas eu acho que a questão ela é muito mais profunda. Não se trata de esquerda, direita, B ou C, D ou A, não é isso. A questão é que quando você abandona o regramento, né, numa empresa, por exemplo, né, você tem lá as regras de funcionamento. Aquilo ali não existe à toa, aquilo existe que é para você saber aonde você pode ir, o que você pode, o que você não deve fazer. E saber, por exemplo, se você fizer determinadas coisas, você vai ser punido de algum aspecto. Quando você abandona isso e cria algo extra esse procedimento, eu acho que o primeiro efeito que dá é o efeito do sentimento de injustiça. Né? Eu acho que é o natural. Mas existe um outro efeito que é pior, que é a desconfiança na justiça. As pessoas estão deixando de confiar na justiça porque, e aí eu vou citar um exemplo agora, o Supremo decidiu que casos transitados em julgados na área de tributos, por exemplo, podem ser revistos. Quer dizer, como é que você pode pegar alguém que já ganhou o direito de não pagar determinado imposto e dizer assim, não, agora você vai ter que pagar. Que é basicamente isso. Inclusive, eu acho que um dos ministros se colocou contrário a isso. Só que a força é tão grande, né, quer dizer, é a maioria, e aí você vê os interesses políticos em torno disso. E a gente, na verdade, está criando um Estado, na minha visão, que vai além do direito.
né? Que é um estado praticamente de exceção jurídica mesmo. E aí a gente vê um momento em que há esse sentimento, sabe? De que a justiça está ao mesmo tempo em que talvez os atores atuais da justiça estejam se crescendo, né? Se sentindo envaidecidos pelo que eles estão fazendo, por outro lado, a sociedade vai aumentando o grau de desconfiança porque você não tem mais o que eles chamam de segurança jurídica das decisões. Porque tudo pode. Num ambiente que tudo pode, doutor, você não tem como garantir nada para ninguém. Tudo pode, nada pode. Né? Nada pode. Então, isso é bem complicado. Mas o senhor sente isso? O senhor sente que a gente está caminhando nesse sentido? Porque é filosófico, né? Tudo pode, nada pode. Infelizmente, nós estamos vendo um código paralelo, uma Constituição da República paralela, porque a partir do momento que a nossa mais alta corte começa a legislar, que não é competência dela, ela só tem competência para analisar se aquela norma é constitucional ou inconstitucional. Mas a partir do momento que ela começa a legislar, começa a interpretar de forma diversa aos princípios e garantias, e principalmente a Constituição, nós entramos num abismo perigoso, profundo, porque hoje nós estamos vendo que um presidente da nossa mais alta corte manda mais que o presidente da República. Nós estamos vendo que a nossa Câmara e o Senado Federal legislam, fazem as leis, mas o STF não cumpre. E isso é perigoso. Um exemplo bem claro. Reconhecimento de pessoas por fotografia. Tem todo um capítulo no Código de Processo Penal que deve ser seguido de forma taxativa. Como é que você vai reconhecer aquela pessoa? Se eu não me engano, o ministro Luiz Fux, ele virou e falou que aquilo é meramente, como eu posso te dizer? Isso é uma orientação. Uma orientação. Ele virou e falou que aquele artigo do Código de Processo Penal é orientativo para o magistrado. Ele pode seguir ou não. Então, você acaba ampliando situações que violam a ampla defesa e o devido processo legal. Muito difícil. Bom, eu queria agora, para a gente ir caminhando para o final, como é que o senhor imagina, né? E eu não sei se a gente vai ter freio tão recente nisso, né? Mas como é que o senhor visualiza, principalmente o direito criminal nesse momento? Né? O que a gente precisa fortalecer, o que a gente precisa movimentar dentro dessa estrutura, né? Para que a gente possa... porque eu vejo como se fosse um trem que estava no trilho, porque assim, a gente podia ter todos os defeitos do mundo no nosso sistema judicial, mas eu acho que uma coisa era certa, era a segurança jurídica, né? De uma decisão que foi tomada, o entendimento de uma súmula que você, como advogado, fundamentava, sabia que aquilo ali era um direito líquido e certo que o seu cliente teria, e que hoje você não consegue mais, porque um magistrado pode dizer, não, mas eu não entendo assim e vou mudar. Então, hoje, o que a advocacia criminal mais clama, mais pede? É o julgamento do juiz de garantias. Que está preso lá, né? Que está preso. O que é o juiz de garantia? Aquele mesmo julgador, ele não pode funcionar na fase pré-processual e depois no processo. Como ocorreu na Lava Jato. Para você ter uma ideia, o ministro Luiz Fux sentou em cima do processo por 3 anos, quase 3 anos. Mas agora, qual é o medo do judiciário com isso? Tirar o poder da... Eles falam que não tem estrutura para isso, mas o Amazonas já criou a central de custódia. Sim. Central de inquérito. Central de inquéritos policiais. Tudo bem que aqui em Manaus, a central de inquéritos, ela paralisou a advocacia criminal. Por quê?
todos os inquéritos policiais chegam na central de inquéritos e eles não conseguem dar vazão. Então, estamos desacelerando as audiências de instrução e julgamento. Porque só sai da central de inquéritos com a denúncia. A denúncia... Demora. A denúncia é feita pelo Ministério Público. E o processo só começa com o oferecimento da denúncia. Você oferece a denúncia, o advogado faz a resposta à acusação, aí que começa o processo. Ou seja, nós tivemos uma desaceleração nas instruções criminais. Por quê? Porque Manaus não consegue dar vazão a todos os inquéritos policiais que chegam diariamente. Aí, neste caso, o ministro não teria uma certa razão nesse sentido, doutor? Sim, poderia ter naquela época. Mas passados 5 anos, 5 anos o sistema judiciário brasileiro não ter se adequado. Tá, e qual é, na sua visão, a estrutura ideal? É ter um juiz para decidir sobre as questões do inquérito, né? Aquelas medidas pré-processuais, né? Prisão preventiva, aquela coisa toda, e um juiz específico para isso. Sim. E depois ele não cuidar mais do processo a partir do oferecimento da denúncia, seria isso? Sim, com certeza, porque o juiz que cuida da parte pré-processual, ele já tem um entendimento formado. Já se contaminou, né? Já se contaminou durante a instrução. E isso nós temos que tirar do nosso ordenamento jurídico porque é muito prejudicial. E isso em outros países é assim? Funciona assim? Sim, com certeza. O juiz que vai julgar a causa não é o juiz que atua no inquérito? Com certeza. Perfeito. Muito bem. E esse seria um dos caminhos, né? Para você ter uma certa principal divisão de poder ali. Com certeza. Hoje você vê o presidente, aliás, o ministro Luiz Fux, Alexandre de Moraes. Ele instaura o inquérito. Ele instaura o inquérito. Ele conduz da cabeça dele. Ele conduz. Ele julga. Entendeu? Mesmo o Procurador-Geral da República falando que não existe provas para imputar, não tem como denunciar. E ele continua. Não. Ele continua o inquérito. Ou seja, inquérito ad eterno. Porque só quem pode oferecer denúncia é o Ministério Público. Sim. Que é o PGR. E como não tem como oferecer denúncia, ele continua. Ele continua. Entendi. Fake news. Tá aí. Então são essas coisas que a gente tem que expurgar do nosso ordenamento jurídico. Certo. E como resolve isso? Se isso vem lá de cima, doutor? Então, essa é a pergunta de milhões, né? Muito complicado. Doutor, eu queria agradecer a sua disponibilidade. É sempre bom a gente trazer temas diferentes aqui para Conversa Política, porque nessa compreensão, né, da sociedade que a gente está vivendo hoje, a gente fica muito confuso, né, quando a gente observa os movimentos dos poderes no sentido de uma espécie de totalitarismo, sabe? Uma necessidade de querer ter a última palavra, quando na verdade a própria democracia prevê que a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder. Sim. Né? Que não é só ganhar, ou que não é... Eu não sempre vou ter razão e nem sempre alguém que eu não gosto ficará preso só porque eu quero. Né? Quer dizer, a gente precisa retomar de alguma forma aquilo que a gente tinha antes, que era essa garantia, né? De saber que, por exemplo, hoje, e aí eu falo muito no sentido da atuação jornalística, hoje o jornalista ele tem medo. E eu não vivi, né, enquanto jornalista, né, durante 20, 30 anos, a gente não tinha esse medo. Mais uma vez, existem excessos, existem coisas que precisam ser combatidas, é óbvio que tem em qualquer área. Mas a liberdade, ela é uma condição tão bonita que até mesmo na hora de você proferir uma ofensa e tal, você sente o prazer. Porque você sente que você tem o direito de falar aquilo, sabe? E eu acho que é esse o prazer da liberdade que a gente está perdendo.
né? Quer dizer, e não da punição. A punição acho que ela sempre vai existir, né? Sim, com certeza. Hoje vivemos tempos sombrios, não só para a advocacia, mas para o jornalismo. O jornalismo, ele é regrado pela liberdade de expressão. E hoje a nossa liberdade de expressão está tolhida. Sobral Pinto fala que o advogado criminalista, ele não pode ter medo. Exatamente. Que a advocacia criminal é profissão para não é profissão para covardes. Então nós estamos na linha de frente. Só que esses tempos sombrios sempre existiram, mas hoje ele aumentou de tal forma que toda e qualquer profissão está ameaçada. A nossa democracia está ameaçada. Nós precisamos fortalecer a sociedade. A sociedade, ela clama por justiça e por dias melhores. Por que não apoiarmos quem nos apoia? Você está de parabéns por ajudar a acabar com essa imagem da criminalização da advocacia criminal. O advogado criminalista, ele não defende bandido, ele defende leis, defende os códigos que são regidos no processo penal. E isso que é mais importante, isso que é gratificante. Jesus Cristo foi o nosso principal advogado. Mesmo uma pessoa condenada, ela é um sujeito de direitos. Se ela tem que pagar a pena dela, tem que pagar a pena dela. Mas todos os envolvidos no processo criminal têm que cumprir um regramento. O regramento seja constitucional, seja processual. E isso que nós temos que continuar lutando, porque isso que faz o Brasil ser uma das maiores democracias do mundo. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Parabéns.